Olá, que a paz de Jesus envolva todos nós. É com muita alegria que eu agradeço a Deus e ao convite feito pela casa para mais uma vez nós conversarmos um pouquinho, refletirmos sobre essa doutrina espírita que de uma certa forma todos nós tentamos colocar no nosso dia a dia, nas nossas ações, na nossa forma de pensar. Eu gosto sempre de ressaltar no início das minhas palestras, até para me relembrar, é que Jesus nos ensinou já há bastante tempo a famosa lei da ação e reação, ou da semeadura e da colheita. Nós somos espíritos livres, temos o famoso livre-arbítrio e podemos fazer o que quisermos. Mas Paulo já nos alertava que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Muitas das nossas ações ainda são bastante contrárias à lei de Deus, são bastante contrárias à lei do amor. Por isso que, apesar de termos uma semeadura livre, a misericórdia divina, a justiça divina, ela obriga a nós colhermos aquilo que nós fizemos. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Como a nossa semeadura ainda é bastante contrária à lei divina, a nossa colheita ainda é uma colheita que nos faz refletir, nos faz aprender, nos faz nos educar, nos chama a atenção constantemente que necessitamos passar por uma mudança interna. E Jesus já nos ensinou que o caminho da evolução espiritual ele passa obrigatoriamente por uma mudança de atitude, por uma transformação moral, por uma transformação interna. Este é o objetivo do Espiritismo. Não adianta apenas nós estudarmos, conhecermos, se não colocarmos nas nossas ações, no nosso pensamento, para nos ajudar a buscar essa transformação moral. Como coloca Kardec, sermos hoje melhor que fomos ontem, sermos amanhã melhor que fomos hoje. No estudo de hoje, nós vamos conversar sobre o Livro dos Espíritos, na sua segunda parte. Vamos lembrar que o Livro dos Espíritos tem 4 partes. Kardec, depois, ele amplia cada uma dessas partes, complementa, detalha nos outros livros básicos da nossa doutrina. Então, a gente está estudando a sua segunda parte, seu capítulo 4, que trata da pluralidade das existências, em especial o item que trata das semelhanças físicas e morais entre pais e filhos. Kardec, neste item, a gente vai conversar sobre a pergunta de 207 até 210. Kardec analisa qual é a herança que os pais passam para o filho, no momento do nascimento, até mesmo pós-nascimento. É apenas uma herança carnal, ou também passa parte do seu espírito, ou ele tem influência do pai sobre a educação do filho. Então vão ser esses tópicos que nós vamos estudar na nossa conversa de hoje. Mas antes de nós entrarmos necessariamente no Livro dos Espíritos, eu vou ler uma passagem do Evangelho de João. Essa passagem se encontra no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, Ninguém Poderá Ver o Reino de Deus Se Não Nascer de Novo, aonde Jesus conversa com Nicodemos. Então está lá, Evangelho de João, capítulo 3, item de 1 a 12, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem cujo nome era Nicodemos, um senador dos judeus. Ele veio até Jesus de noite e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste de Deus, pois ninguém faz esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus disse: Em verdade vos digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos diz para ele: Como pode um homem, sendo velho, ser gerado? Porventura pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e ser gerado? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, se alguém não for gerado de água e espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que foi gerado da carne é carne, o que foi gerado do espírito é espírito. Não te maravilhes de que eu tenha dito isto. É necessário a vós ser gerado de novo. O espírito sobra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que foi gerado do espírito. Então repara que Jesus já deixa claro nessa passagem com Nicodemo a diferença do o que é carne, o que é espírito. Assim nós já estudamos em outras passagens da doutrina espírita que no momento lá da geração do novo ser material, da reencarnação, o que é gerado ali naquele momento é o corpo físico, é o invólucro, é aquele instrumento que o espírito vai usar para a sua próxima chance, para a sua próxima reencarnação.
O espírito que vai fazer parte, que vai tomar parte daquele corpo, ele já existia antes deste momento, ele não foi criado nesse momento, e ele vai continuar existindo mesmo após o desencarne e não ter mais a ligação desse espírito com este corpo. Então isso está bastante claro na passagem de Jesus. Tanto é também no Livro dos Espíritos, com algumas perguntas anteriores, na pergunta 203, quando Kardec diz assim: os pais transmitem aos filhos uma parcela de sua alma ou se limitam a lhe dar a vida animal, quer dizer, a vida carnal, a qual uma nova alma vem, mais tarde, adicionar à sua vida moral? E os espíritos respondem: somente a vida animal, pois a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Deixando muito claro que a herança que um pai passa para o filho, pela genética, né, pelo DNA, pela carga hereditária que ele passa, é montar, construir o seu corpo novo. A qualidade espiritual, as características, as virtudes fazem parte do espírito. E no momento lá da geração do seu filho, nós não conseguimos passar isso para o filho. A parte espiritual não é passada através de uma hereditariedade e faz parte daquele momento, daquele espírito que está começando uma nova reencarnação. E o interessante ali é que as características do pai não são passadas para o filho, nem as características do filho são passadas para o pai. Esse é o primeiro ponto que nós temos que sair para nossas reflexões no dia de hoje. O interessante é que mesmo na parte do corpo, apesar de nós gerarmos um corpo novo, isso vem através da genética dos pais, o espírito, ao se ligar ao corpo novo, através do seu perispírito, ele molda o corpo novo. Então o espírito que está tendo a nova chance de reencarnação também influencia no seu corpo. Apesar da carga genética que vem, ele, através do seu perispírito, através do seu espírito, trazendo toda a bagagem que ele vem de outras vidas, ou até mesmo a programação desta vida atual, ele, de uma certa forma, liga e desliga lá parte do seu DNA, né? Toda aquela parte genética dele. A ciência espírita cada vez mais está evoluindo e mostrando como é que esses processos acontecem. Então, apesar até mesmo dos pais passarem o corpo para o espírito que vai tendo uma nova vida material, ele mesmo também influencia nessa sua vida material. O Kardec, então, no início deste item, ele volta neste tópico, né? Na sua pergunta 207, ele diz assim: frequentemente os pais transmitem aos filhos uma semelhança física. Transmitirão também alguma semelhança moral? Então, já que o pai passa parte, ele cria a vida animal para o novo ser que está nascendo, e de uma certa forma, por causa dessa bagagem genética, existe uma certa semelhança física entre o filho e seus pais, essa semelhança também pode ocorrer, essa transmissão também pode ocorrer na parte moral, né? E os espíritos respondem da mesma forma: não, pois tem almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças há apenas a consanguinidade. Então, mostrando mais uma vez que a herança que a gente passa para o filho é uma herança puramente material, naquele momento da criação do novo corpo, para a nova chance espiritual daquele espírito. Fazendo um exemplo, assim, uma analogia, é como se os pais construíssem o novo hardware do computador, né? Como se a gente copiasse parte das nossas peças do pai e da mãe, fazendo parte daquele corpo novo, daquele hardware do computador que está sendo montado. Mas o software que vai fazer parte daquele computador é o espírito que já existia antes e vai fazer parte daquele sistema. Além de ele influenciar no hardware, mudando o funcionamento de várias daquelas peças, é ele que vai fazer aquele computador rodar, se aprimorar, se desenvolver, fazer as suas tarefas. Então, a bagagem espiritual daquele novo ser que vai ser responsável por essa parte da moralidade, do sentimento, das suas características espirituais, né? Então, Kardec, de uma certa forma, ele continua nesta pergunta quando ele diz, na pergunta 207A: mas de onde vêm, então, as semelhanças morais que algumas vezes se notam entre os pais e filhos? Então, existe muita semelhança física entre pais e filhos, mas às vezes a gente vê uma certa semelhança moral entre os pais e os filhos, né? Então, Kardec está tocando mais no ponto. Tudo bem,
Você já disse que não tem essa passagem de parte do espírito, ou naquele momento da fecundação. Mas de onde vem essa semelhança moral? E aí, a gente vai no livro lá, Constelação Familiar, de Joana de Anjos, que ela comenta assim: uma constelação familiar é constituída por espíritos afins, seja pelas realizações nobitantes do amor ou através dos graves compromissos perturbadores a que se vincularam em outras existências. Como a gente comenta em outras passagens da própria Joana, que ela diz que na nossa família, na nossa constelação familiar, nós temos nossos maiores amores e desamores. Os espíritos estão muito ligados a nós, sintonizados, como aqueles que nós temos débitos do passado. Sejamos nós aqueles que fizemos eles sofrer ou vice-versa. E esses débitos de ódio estão se dando uma nova oportunidade, através da bênção do esquecimento do passado que Deus nos proporciona, de nós trocarmos laços de ódio por laços de amor. E continua Joana. Igualmente pode organizar-se na nossa constelação familiar com alguns outros espíritos que se candidatam à afetividade, em ensaio para a sua ampliação dos sentimentos afetivos em torno da sociedade em geral, compondo a sociedade universal. Consultados os mapas das responsabilidades pessoais de cada um, são-lhe apresentados pelos guias espirituais aqueles que deverão constituir-lhes a prole, em cuja convivência desenvolverão os sentimentos de amor e proporão as pautas para o processo de crescimento espiritual, no qual todos deverão atingir as metas que percebem. Então, se a gente reparar bem, a nossa família ela é um grande campo de estudo, de trabalho, de evolução. Nós temos as nossas programações espirituais com os nossos filhos, com a nossa esposa, com nossos pais. Essa constelação familiar está trabalhando em conjunto e tem obrigações, missões, tarefas para fazer em conjunto. Desta forma, então, nós temos espíritos simpáticos na nossa família. Espíritos que estão sintonizados com a nossa forma de viver, nossa forma de pensar, o que queremos para o nosso futuro. Então, esses espíritos acabam sendo agregados à nossa família, seja esses lados criados em famílias, em vidas anteriores, ou por laço de amizade, por laço de trabalho. E vem esses espíritos da nossa família, neste momento, ajudar nessa transformação familiar. Só que essa sintonia, essa semelhança moral entre esses espíritos não foi criada no momento da fecundação, não foi passada do pai para o filho no momento da fecundação, e sim, já existia nesse espírito antes da criação deste novo corpo, dessa nova chance de reencarnação para ele. Da mesma forma, temos na nossa família espíritos que não estão tão sintonizados assim com a nossa forma de pensar, mas aí que está o trabalho de trocarmos esta sintonia, de aproveitarmos essa nova chance espiritual para criarmos uma sintonia, uma afetividade nova, um laço de amor que Deus está dando uma nova chance para todos nós. Mas Kardec, então, continua na mesma linha, né? Já que a gente não passou, naquele momento da fecundação, a parte da moralidade, que aquela parte fazia parte do espírito que está tendo essa nova chance, Kardec pergunta: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento? Então a influência moral não acontece na fecundação, mas ela pode acontecer após o nascimento? Isso é uma coisa bastante clara. Se a gente recebe nossos filhos na nossa casa, e na nossa casa é um campo de trabalho, de estudo, é óbvio que nós temos que nos ajudar mutuamente. E esse é um cuidado que nós temos que tomar. Nós muitas vezes falamos da família universal, de transformarmos o mundo. Às vezes queremos transformar o mundo e não conseguimos organizar a nossa casa, o nosso quarto. Se estamos falando da família universal, vamos falar antes da família que está perto de nós, do nosso próximo, das pessoas que convivem conosco na nossa casa, no nosso lar, porque temos uma missão, temos obrigações para com esses espíritos que estão nesse momento na nossa casa. E diz assim, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 14 trata do honrai vosso pai e a vossa mãe, no item 9 tem uma mensagem imensa de Santo Agostinho, que vale a pena depois ser estudada por todos nós, com calma, analisando parágrafo por parágrafo. E ele comenta assim: ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir.
Tomai conhecimento dos vossos deveres e usai todo o vosso amor na tarefa de aproximar esta alma de Deus. É esta missão que vos é confiada e pela qual recebereis a recompensa se ela for cumprida fielmente. Então ele mais uma vez comenta que aquele espírito não foi criado naquele momento, mas nós como pais recebemos como missão, como dever de aproximar aquela alma de Deus, de trabalhar na educação daquele espírito, ajudar na evolução daquele espírito. Na pergunta 582 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: pode considerar a paternidade como uma missão? A resposta dos espíritos é sem contestação, uma missão e, ao mesmo tempo, um dever muito grande e que compromete o homem mais do que ele pensa com relação à sua responsabilidade quanto ao seu futuro. Deus colocou a criança sob a tutela de seus pais para que estes a dirijam no caminho do bem e facilitou-lhes a tarefa, dando-lhes uma organização débil e delicada que o torna acessível a todas as suas impressões. Repara que o pai tem uma grande janela de oportunidade bem no início daquela reencarnação daquele espírito, quando na verdade ele ainda é uma criança, né? Quando ele ainda o espírito está sendo adaptado àquele corpo frágil, e porque aquele corpo frágil ainda ser frágil, o espírito ainda não exterioriza toda a sua bagagem anterior, todas as suas capacidades anteriores, né? Se a gente reparar bem, se a gente olhar para o mundo animal que vive na Terra, a raça humana é que tem o maior período de infância, e isso tem um objetivo. Na pergunta 383, Kardec toca neste ponto. Qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? O espírito, encarnando para se aperfeiçoar, é mais sensível durante este tempo às impressões que recebe e que podem ajudar no seu aperfeiçoamento, para o qual deve contribuir aqueles que estão encarregados de sua educação. Então é neste momento que o pai tem a chance de, nessa mistura que está se fazendo novamente, onde o espírito traz as suas bagagens do passado, é no momento de botar bons ingredientes para que este bolo se transforme e produza, na verdade, uma alteração nas suas vontades, nos seus desejos, nos seus sentimentos. É neste momento que o pai tem a grande janela de oportunidade de fazer cumprir a sua missão. Joana também faz esse alerta, está lá na constelação familiar. A criança é uma argila moldável, aguardando as mãos do diligente oleiro que lhe fará dar forma e conteúdo. Santo Agostinho também comenta nesse tópico, lá no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Durante o tempo em que os seus instintos permanecem adormecidos, ele, o espírito, é mais dócil e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que pode modificar a sua natureza e fazer com que progrida, o que torna mais fácil a tarefa que pertence aos pais. Então é este momento que nós, como pais, devemos principalmente agir. Não quer dizer que não temos que agir em outros momentos da vida material daquele espírito. Lembrar o que Kardec perguntou: os espíritos dos pais exercem alguma influência sobre os dos filhos após o nascimento? Responde os espíritos: muito grande. Conforme já dissemos, os espíritos devem contribuir para o progresso um dos outros. Pais contribuírem para com os filhos, filhos contribuírem para a evolução dos pais. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver dos seus filhos pela educação. Isso constitui para eles uma tarefa. Se falharem, serão culpados. O importante dessa tarefa temos que levar o filho através da educação, e aqui estão dizendo principalmente da educação moral. O importante disso é a prática, é o exemplo. Eu tinha a mania de usar que temos que exemplificar, mas repara que às vezes exemplificar é só um ato exterior. Ao nós praticarmos, que é um ato interior, ao mesmo tempo nós vamos estar exemplificando para os outros à nossa volta. Mas o exemplo, a prática, é essencial na criação dos nossos filhos. Uma vez escutei uma entrevista do Oscar, aquele jogador de basquete da seleção brasileira, e o repórter pergunta para ele por que ele é uma pessoa tão boa, com essa moralidade que era vista por todos, e ele responde assim: graças aos meus pais. Mas o principal é que meu pai não apenas me disse
Ele me mostrou. Eu nunca vi meu pai fazendo mal para ninguém. Eu nunca vi meu pai se aproveitando de outra pessoa. Eu nunca vi meu pai recebendo um troco que não era dele ou pegando algo que não era dele. Então repara como a prática da vida do pai dele influenciou na formação moral daquele ser. Não era apenas o que o pai falava, mas era o que o pai agia. Esse é um ponto para a gente refletir nas nossas atitudes. E outra coisa que me chama a atenção nesse tópico aqui é o final, que ele diz assim: se falharem, serão culpados. E a nossa pergunta é: se meu filho falhar, a culpa é minha? Nós temos que ter a consciência que nós estamos fazendo a nossa parte, com dedicação, com amor, sem pedir nada em troca. Não é porque o filho não está aceitando, porque o filho é ingrato, que eu tenho que parar de fazer a minha parte. A minha missão é educar, é mostrar o caminho correto. Para ele, o que ele vai fazer com aquilo, ele é um espírito livre que pode escolher o seu futuro. Clarence disse para André Luiz, num dos livros de André Luiz: André, a nossa obrigação é plantar a semente. O momento daquela semente germinar e virar uma linda flor é com Deus. Então nós temos obrigação como pais de plantar a semente do sentimento, da moralidade, da boa conduta de vida nos nossos filhos, que estão tendo uma nova oportunidade reencarnatória junto dentro da nossa família. Kardec pergunta isso na pergunta 583. Se um filho se desvia para o mal, apesar dos cuidados de seus pais, são estes também responsáveis por isso? Responde os espíritos: não. Porém, quanto maiores as disposições do filho para o mal, mais pesada é a tarefa e maior será o mérito se eles conseguirem desviá-lo do seu caminho. Então, olha só, quanto mais difícil é o filho, mais mérito terá o pai que conseguir fazer aquele filho se transformar. Nada acontece por acaso. Nós temos os filhos que, na verdade, são o melhor para essa situação espiritual que eu estou atravessando. Nós somos os melhores pais para eles e eles são os melhores filhos para nós. E juntos temos que nos transformar. O que acontece muitas vezes é que nós estamos sempre preocupados com os filhos são difíceis, os filhos não escutam. E nós? Somos pessoas fáceis de lidar, somos pessoas fáceis de conviver conosco. É uma coisa que nós temos que refletir, olhar um pouquinho para dentro de nós e para ver que nesse processo, o que estamos fazendo também de errado. Kardec continua. Pergunta 209. Por que razão pais bons e virtuosos geram filhos de natureza perversa? Em outras palavras, por que as boas qualidades dos pais nem sempre atraem por simpatia um bom espírito para animar o seu filho? Repara que essa visão um pouquinho é uma visão egoísta nossa. Já que eu sou bom pai, já que eu sou evoluído, eu quero receber bons filhos. E aí a nossa obrigação perante a família universal? Se eu já sou um bom pai, o ideal é que eu receba, na verdade, um filho que requer crescimento espiritual, precisa ser ajudado, né? Por mais difícil que isso possa parecer, é esse o objetivo de todos nós, nos ajudarmos mutuamente. Um exemplo que me vem agora, no livro Sexo e Destino, onde o grande líder espiritual, o organizador daquilo tudo é o irmão Félix, e no final do livro tem aquela revelação. O espírito que fez aquelas famílias caírem e virem se degladiando por séculos e séculos, que era chamado de Álvaro, no final do livro ficamos surpreendidos. Quem é o Álvaro? É o próprio irmão Félix, que num certo momento da sua evolução enxergou o quanto tinha errado, evoluiu e agora estava retornando para recuperar e ajudar todos aqueles que caíram, né, por sua causa. Ele era um culpado daquilo tudo, ou um dos culpados daquilo tudo. Então repara, num caso desse, um espírito reencarna, um espírito de boa conduta e recebe para seus filhos espíritos que nós estamos considerando como perversos, mas muitas vezes são vítimas de nossos atos do passado. E como nós esquecemos esse passado, nos cabe aceitar, abrir o nosso coração e receber esses espíritos e fazermos a nossa parte como pais, educá-los moralmente e mostrar o caminho correto que eles devem seguir. E é assim que os espíritos respondem. Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por um caminho melhor, e muitas vezes Deus o atende. Então ele está tocando até no outro ponto, espíritos que estão cansados de caírem e estão pedindo ajuda a Deus. Me dê um bom pai
que me mostre o caminho correto da minha evolução espiritual. Olha a grande vantagem que nós temos aqui neste mundo encarnado. Nós conhecemos o caminho correto. Nós sabemos o que devemos fazer. Se não fazemos, é uma escolha nossa. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e ela te libertará. O que nós temos que refletir é que toda essa verdade que nós já tomamos cuidado, se nós estamos usando essa verdade para buscarmos a nossa libertação. Porque senão a nossa consciência vai nos cobrar. Aquele que mais foi dado, mais será cobrado. Não vai ter um senhor de barba, assim, Jorge, você fez isso de certo e errado. Não, a minha consciência sabe exatamente o que eu tive de mais, o que eu tive de menos, quais foram os meus verdadeiros objetivos, o esforço que eu empreguei para a minha transformação moral e para ajudar na transformação moral daqueles que estavam à minha volta e principalmente daqueles que estavam sobre a minha responsabilidade. Na pergunta 210, e a última do nosso estudo de hoje: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do seu filho um bom espírito, em vez de um espírito inferior? De novo, Kardec está tocando numa pergunta. Poxa, Kardec, é egoísmo nosso. A gente quer um espírito tranquilo de lidar. Eu quero como um filho um espírito superior. Eu não quero trabalhar com espíritos inferiores, nos sentindo superiores aos outros, achando que nós já chegamos num degrau que não precisamos mais ajudar ninguém. Quanto mais evoluído é o espírito, mais ele ajuda, mais ele divide, mais ele transforma, mais ele trabalha. E que os espíritos respondem: não, ninguém pode pedir na prece que não venha, mas podem sim tornar melhor o espírito do filho que geraram, e lhe foi confiado este o dever. Os maus filhos são uma provação para os pais. Então, já que você quer usar a prece, use a prece para ajudar o seu filho, para pedir ajuda na sua transformação, na sua educação. Eu tinha uma conhecida que tinha um filho complicado, né? E ela usava muito isso. No momento da noite, quando o filho estava dormindo, ela fazia uma prece e conversava com o espírito do seu filho, desprendido do seu corpo, chegando à conclusão, dizendo: meu filho, estamos nisso junto, estamos aqui para nos transformarmos, eu e você, vamos nos ajudar. Então, vamos usar a prece para isso, pedir a prece para termos esclarecimento de como devemos agir, o que devemos nos transformar, qual é a melhor forma de fazer naquele momento, né? É assim que a prece deve ser usada. O Jesus nos ensinou o orar e a vigiar, e não foi à toa. Orai para pedir bons conselhos, boas orientações, e vigiai para tomar conta da nossa vida. Tomar conta da vida dos outros é fácil. O que nós temos que tomar é o que nós estamos fazendo agora, como estamos pensando agora. Senão a gente cada vez mais vai cair e não vai conseguir dar aqueles passos largos que tanto almejamos na nossa evolução espiritual. Então já estamos chegando no final da nossa conversa. Nessas perguntas vimos que, como pais, ajudamos na montagem do novo corpo que vai dar uma nova oportunidade para aquele espírito do nosso filho, da nossa filha, reencarnar nesta família. Passamos para ele essa parte material no momento da fecundação, mas o principal disso tudo é a influência, é a missão, é a prova que nós temos perante a nossa família de ajudarmos nesse processo evolutivo. Tarefa fácil não é, principalmente porque nós ainda também necessitamos nos transformar. Mas já temos um caminho. Jesus é um modelo que nós temos que seguir. O Jesus é um modelo que nós temos que ensinar para o nosso filho. É um modelo da educação moral que nós temos que, além de praticar na nossa vida, mostrar para os nossos filhos que deve ser esta a prática que ele deve ter. Eu puxei lá, está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, todo o resumo dessa doutrina de Jesus, que diz assim: amai o próximo como a si mesmo, fazei aos outros o que desejamos que os outros façam por nós. É a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres para com o próximo. Não pode haver guia mais seguro a esse respeito do que tomar como medida do que se deve fazer aos outros o mesmo que desejamos para nós. Então, que Jesus nos dê força, orientação, para conseguirmos lidar com esta missão que todos nós, como pais, temos. Às vezes, não somos nem os pais biológicos, somos tios, somos avós, somos amigos,
E temos esta obrigação de ajudar esses espíritos que estão tendo uma nova chance reencarnatória, ajudarmos nessa evolução espiritual deles, porque ajudando na nossa transformação, ajudando na transformação dele, iremos de uma certa forma ajudar na transformação da humanidade, da família universal como um todo. É esse o objetivo que todos nós estamos nessa fase da Terra. Falamos tanto de passagem da Terra para o mundo de regeneração, mas com calma temos que nos transformar e olharmos para os nossos núcleos que estão ao nosso redor e nos preocuparmos em fazer essa transformação nesses núcleos, porque aí naturalmente a gente expande essa transformação para o restante. Que Deus nos abençoe, nos envolva, nos dê muita força para nós vencermos o verdadeiro inimigo que está dentro de nós, que é aquele homem velho ainda que gosta muito ainda de fazer coisas que são ainda contrárias à lei de Deus. Que todos fiquem com Deus. Até breve.